Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos novamente começar um módulo aqui da pós-graduação de Direito Penal e vamos falar hoje sobre dois crimes que estão no nosso Código Penal, que é o crime de divulgação de cena de estupro. E também, no final, vamos falar sobre o crime de mediação à lascívia de outrem, tá? Eu inicialmente já peço desculpas para vocês pela minha voz. Eu tenho vindo de uma sequência nessas últimas semanas de muitos júris, então eu estou realmente praticamente sem voz, né? Acabei atrasando algumas aulas, inclusive em razão disso. Mas agora eu já recuperei um pouquinho, então vamos continuar aqui o nosso trabalho. Pessoal, não deixe de encaminhar as dúvidas de vocês, tá? Eu fico muito feliz, tenho recebido aqui alguns e-mails, algumas mensagens, e eu gosto muito dessa troca, tá? Não se preocupem, eu respondo, às vezes pode demorar 1, 2 dias, né? Mas eu respondo todo mundo, então encaminhe as dúvidas para não ficar com isso na hora do aprendizado. Principalmente para aqueles que vão prestar concurso público, né? Se tem alguém que está aqui nos assistindo e que tem essa intenção, pessoal, dúvida, ela não pode, vocês não podem levar dúvidas para a prova, tá? Porque é importantíssimo, é muito engraçado, porque quando você leva a dúvida para a prova, a primeira questão que vai estar na sua prova é o quê? A sua dúvida. E aí tu começa a errar na prova porque ficou com a dúvida, tá? Isso por experiência pessoal. Então eu aprendi na marra que a gente não pode ficar com as dúvidas, tá? Então anota aí enquanto está assistindo a aula, ficou com alguma dúvida, puxa a flechinha, depois já me manda no e-mail na sequência, né? Me manda aí por mensagem, porque aí a gente já vai solucionando tudo, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos tratar desses dois crimes e vou colocar aqui um material para vocês, tá? Que é muito importante. Divulgação de cena de estupro, estupro de vulnerável ou pornografia. Mediação para servir a lascívia de outrem. Então nós vamos começar, pessoal, com esse crime, divulgação de cena de estupro ou divulgação de cena de estupro de vulnerável ou pornografia, tá? Então, o que é isso, né? Vamos entender esse nome grande desse crime. O crime aqui é divulgar essa cena, tá? Essa cena do estupro, ou uma cena de um estupro de vulnerável, ou uma cena de pornografia, tá? Então, a primeira coisa que tem que ficar em mente, nós não estamos falando do crime de estupro em si, do crime de estupro de vulnerável em si ou da pornografia. Nós estamos falando de divulgar esta cena, tá? Então, o crime de divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou de pornografia, ele está lá no 218C do Código Penal e foi introduzido recentemente, né? Um crime recente pela Lei 13.718 de 2018, tendo como objetividade jurídica a tutela da dignidade sexual no aspecto da honra e da intimidade sexual da vítima, tá? Então, ele está lá no 218C e eu sempre digo, pessoal, eu sempre falo, quando a gente estuda os crimes em espécie, é imprescindível trazer para vocês e vocês acompanharem também através da leitura do artigo, né? Não adianta a gente ficar aqui falando, se a gente não tiver noção sobre o que nós estamos falando, né? Então, não adianta dizer, professora, mas ler a lei é muito chato, né? Algo assim. Pessoal, são as nossas armas, então nós precisamos utilizar a lei, né? Nós precisamos ler a lei e nós precisamos criar esse hábito da leitura da lei, né? Muitos reclamam assim, mas eu preciso ler a lei para estudar para concurso, para estudar para alguma, enfim, para alguma aprofundamento, assim, um aprendizado maior, mas ler a lei é muito chato, eu prefiro refletir. Então, ótimo, que bom, né? Que bom que você prefere pensar e refletir sobre a lei, mas até para isso a gente precisa ler a lei, para a gente entender o que está falando, né? Então, eu sempre trago aqui para vocês, vou colocar já no material, o artigo, tá? Então, nós estamos falando do artigo 218C, oferecer, tá? Então, já vamos prestando atenção aqui nos verbos nucleares do tipo,
tá? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, tá? Esse aqui é o nome iuris do crime, né? Divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, tá? Fotografia, vamos sublinhando aqui, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha o que? Justamente a cena do estupro ou cena de estupro de vulnerável ou que faça apologia a esses crimes, tá? Ou que induzam a sua prática. Ou ainda, tá? E aqui eu quero que vocês façam um tracinho assim, para a gente entender que nós estamos dividindo esse tipo penal. Ou ainda, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, tá? Então, aqui nós temos pena reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Então, olha só, olha que interessante. Aqui nós temos que dividir esse tipo penal em dois, que eu acho que fica mais fácil a gente entender ele. A primeira parte nós temos a proibição, então nós temos o crime de divulgar, né, a cena de estupro de vulnerável e a cena de estupro de vulnerável ou apologia a essa prática, tá? Penso que essa primeira parte ela é mais ilícita mesmo, né? Quer dizer, você vai divulgar algo que já é ilícito, né? Uma cena de estupro, uma cena de estupro de vulnerável, ou fazer apologia à prática desse crime. Num segundo momento, aqui onde está o tracinho, o que nós temos? Ainda dentro do mesmo tipo penal, mas nós temos parece que dividido, né? Que é quando, sem o consentimento da vítima, há a divulgação, né? Com todos esses verbos nucleares, há a divulgação de cena de sexo, de cena de nudez ou de pornografia, sem o consentimento da vítima. Tá? E aí aqui vocês devem estar pensando, mas eu já vi alguma coisa sobre essa história de usar divulgação de cena de sexo, né? De divulgar fotos íntimas como meio de vingança, o revenge porn. Exatamente, tá? Nós vamos trabalhar aqui. O revenge porn é justamente essa última parte aqui, se divulgar, ou qualquer desses núcleos, desses verbos nucleares aqui do tipo, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, tá? E aí nós temos essa conjugação, inclusive, com um aumento de pena, quando há uma relação íntima de afeto, né, com a vítima, com o fim de vingança ou humilhação. Aí aqui que nós entramos com o famoso revenge porn, tá? Mas vamos lá, vamos por partes, né? Nós usamos a filosofia do Jack Stripador. Essa é muito antiga, né, pessoal? Acho que vocês nem lembram desse filme. Esse filme de terror é da minha época. Então, vamos lá. Então, a primeira parte, né, do tipo penal, nós temos aqui no caput diversos verbos nucleares, tá? E eu acho que mentalmente é importante fazer essa divisão. A primeira parte referente à divulgação de cenas de estupro, né? E a segunda, ou a sua apologia, e a segunda parte, a divulgação sem o consentimento da vítima de cenas de sexo, nudez ou pornografia, tá? Que são coisas diferentes, né, pessoal? Divulgar a cena de estupro parece que já é algo ilícito, né? Assim, o estupro já é ilícito, né? O estupro de vulnerável é ilícito, então fazer essa apologia também. Então, essa primeira parte, ela abrange mais essa parte, essa referência à reprovabilidade. Na segunda parte, nós temos o quê? Divulgar sem o consentimento da vítima uma cena de sexo que poderia ser permitida, mas aqui o problema está sem o consentimento, né? Uma cena de nudez, algo de nudez, que o problema está justamente na falta de consentimento, e na pornografia, que o problema está na falta de consentimento, tá? Então, muita atenção com isso aqui. Aí nós temos as causas de aumento de pena.
causas de aumento de pena. A primeira, né, do parágrafo 1º, diz o seguinte: a pena aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido, tá? Então, assim, pode ser que seja um ex, uma ex, né? Não precisa manter ainda essa relação, por quem tenha mantido ou mantenha relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação, tá? Então é aqui que nós temos o famoso revenge porn, né? Eu lembro muito, na primeira vez que eu me deparei com um caso desse, na prática, era uma pessoa numa cidade pequena, pessoal, imagine. Eu acho que essa cidade não eu estava só substituindo, né? Cumulando, na verdade. E essa cidade, ela tinha, salvo engano, ela devia ter, acho que uns 20 mil habitantes no máximo, uma cidade pequena, pequena, pequena. E ela é uma cidade, assim, que tem muitas empresas de armazenamento agrícola, enfim, acaba que é uma cidade rica em razão disso, né? Bom, e aí chegou para mim o inquérito justamente do que a diretora de um desses silos e armazéns, né? Uma pessoa, assim, conceituada na cidade, bem vista, enfim, né? Tinha um emprego fantástico. Se eu não me engano, ela era diretora de uma multinacional, né? E aí ela tinha um relacionamento e justamente o ex, né, quando terminou o relacionamento, ele começou a ameaçar ela e aí divulgou nos grupos de WhatsApp da cidade, tá? E aí isso proliferou, né? E divulgou nesses grupos de WhatsApp da cidade as cenas dos dois fazendo sexo, tá? Então, e esse foi um caso que me marcou muito, porque apesar da cidade ser pequena, a repercussão foi muito grande, né? Exatamente por isso, porque era muito pequena, né? E depois isso caiu no Facebook, e enfim, a rede social é o mundo, né, gente? A rede social é o mundo. Então, percebam, é justamente aqui que nós temos esse crime, né? Divulgar sem o consentimento da vítima cenas de sexo, nudez, pornografia, né? Nessa segunda parte, com o aumento de pena em razão da relação íntima de afeto, né? Agora, percebam que já faz uma flechinha aí. O Código Penal, ele fala: se o crime é cometido por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, e aí ele fala o quê? Ou, tá? Ou, muito cuidado, porque tenho visto muitas pessoas falarem que esse crime seria uma conjugação, que ele só seria revenge porn se a pessoa tivesse vazado esse conteúdo sem o consentimento da vítima, porque tinha uma relação de afeto, porque era ex, porque atual, enfim. Não, pessoal, olha aqui que o código diz: ou com o fim de vingança ou humilhação, tá? Então, imagine, vamos fazer uma viagem aqui no nosso mundo novelístico mexicano, tá? Porque lá é tudo exagerado, né? Então, senhores, imaginem, vamos imaginar que a hipótese de esse mesmo caso prático que eu passei para vocês, né? Mas agora imaginem um pouquinho diferente, né? Que a secretária dessa vítima, tá? Que eu falei para vocês, que era diretora da multinacional, ela morre de inveja, tá? Ela morria de inveja. E aí ela tinha, um dia ela conseguiu acesso a esse conteúdo, a fotos íntimas, né, da sua chefe. E aí o que ela faz? Ela divulga justamente para se vingar, porque ela queria ter sido promovida no lugar dela e não. Ó, bem novela mexicana, né? Então, isso é também revenge porn, tá? É só para ilustrar para vocês, o exemplo é tosco, mas é só para ilustrar para vocês, né? Esse ou que trouxe a legislação, ou com o fim de vingança ou humilhação. Não precisa ser ambos, tá? Não precisa ter a conjugação da relação íntima de afeto, tá? Mas, claro, o mais comum é essa, né? O mais comum é a hipótese de relacionamentos desfeitos, tá bom? Bom, pessoal, e aí nós temos uma exclusão de licitude, né? Que diz que não há crime quando a gente pratica as condutas, né? Em publicação de natureza jornalística,
em natureza cultural, acadêmica ou com recurso que impossibilite a identificação da vítima, né? Ressalvar a sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Ou seja, está falando aqui que, obviamente, né, pessoal, se eu estou publicando uma cena, digamos assim, de estupro, mas em uma matéria de uma reportagem policial, num jornal, claro, com todos os cuidados, tirando identificação, tirando, né, então, tudo bem, isso nós não estamos aí tratando do crime, ok? Bom, pessoal, vamos lá tomar um cafezinho, já falamos bastante coisa e na volta nós retornamos, continuando com a análise do nosso crime. Até já!